O vórtex látice vai ser basicamente uma extensão da linha sustentadora. Então, nesse caso, a gente passa a considerar uma malha de vórtices na superfície da asa, tá? Juntamente com a consideração do camber, né? Do arqueamento do perfil. Quais as considerações do método? Ele considera escoamento incompressível, invisto, irrotacional e não considera a espessura do perfil. Tá? Vão ser distribuídos vórtices ao longo da corda, tá? Que vão acompanhar o arqueamento do perfil, e esses vórtices eles podem seguir ao infinito ou serem somente anéis. Tá? Então a gente poderia ter anéis aqui, ou poderia ter um vórtice seguido ao infinito, ou até mesmo uma combinação de ambos. Tá? Vai ser montada uma matriz de influência em que cada vórtice vai ser calculada a indução de velocidade em um determinado ponto de controle. E nesse ponto de controle, você vai garantir que a velocidade normal, esse vetor n aqui, tá? Dado por esse vetor n, ele vai ser igual a zero. Ou seja, a velocidade normal à superfície da asa, representada por uma superfície, né? Sem espessura, ela tem que ser normal nesse ponto, tá? A solução ela deve garantir essa velocidade. Normalmente esse ponto de controle vai estar a 3/4 da corda do painel. Tá? Então a gente vê aqui mais uma representação, uma via superior num vórtex látice com o vórtice indo ao infinito. Normalmente o vórtice posicionado no quarto de corda do painel e o ponto de controle posicionado a 3/4 de corda do painel. Tá? Essa solução desse sistema linear, que considera a indução de todos os vórtices em todos os pontos, também é feita de maneira similar na linha sustentadora, tá? Só que lá somente é resolvido para uma linha e aqui a solução ela vai ser aplicável para uma malha, né? Esse método ele vai permitir capturar de maneira adequada asas de baixo alongamento e asas com enflechamento, tá? Uma vez que ele está conseguindo representar essa geometria na sua superfície, tá? Vai poder ser utilizado a correção de efeito transônico, isso também pode ser feito na linha sustentadora, tá? Utilizando o Prandtl-Glauert 3D ou o Karman T100, tá? São metodologias que podem ser utilizadas para considerar, com a limitação de que esse equacionamento, conforme a gente já viu no capítulo 2, ele só vai ser válido até o aparecimento do escoamento supersônico, tá? Então ele permite o cálculo de superfície de controle, então você pode defletir uma superfície aqui, então ela vai ser geometricamente defletida e isso vai alterar a sustentação da aeronave, né, e todas as derivadas laterodirecionais, e também permite o cálculo de derivadas dinâmicas, tá? Então você pode impor velocidades angulares, calcular o ângulo induzido em cada um dos painéis e com isso capturar o efeito de derivada dinâmica, tá? O efeito do downwash na empenagem ele é capturado, tá? Mas não vai ter a representação da perda de pressão dinâmica. Então, a esteira da asa viscosa não vai estar representada aqui porque é um método invisto, tá? Esse downwash também, conforme a gente já comentou, também é capturado na teoria da linha sustentadora, né? Que é exatamente o deslocamento de ar para baixo quando a asa gera sustentação devido à sua vorticidade que está ligada à sustentação, conforme a gente já viu pela teoria, né? Então a gente vai ter essa solução aqui de cada painel com o seu vórtice, tá? Podendo ser um painel fechado, um painel que tende ao infinito, e essa indução de todos os vórtices dadas em pontos de controle e a solução do sistema linear de equações feita de tal maneira que a velocidade normal ao plano de cada painel ela é nula. Aqui alguns exemplos de malha, né, de vórtex látice, né? Uma malha típica de vórtex látice, aqui no caso do CRM PEA, da asa, empenagem horizontal e vertical, representadas pela superfície aí de vórtices. E aqui uma utilização que a gente vai fazer no XFLR5, que são representar superfícies sustentadoras por vórtex látice e aplicar o método dos painéis na fuselagem, tá? A gente vai ver que esse método no XFLR5 ele tem algumas limitações, principalmente relacionado à junção aqui dos painéis da asa com o painel da fuselagem, mas a gente vai fazer essa utilização e verificar o quão limitante é essa restrição aí no XFLR5.